Livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Existem muitos motivos de louvores nessa noite, na nossa vida, irmãos. E nós, na verdade, sempre quando nos aproximamos da mesa, nós temos dentro de nós um pouco daquele sentimento do republicano, que afastado se inclinava pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém. E, na verdade, nós sentimos isso dentro de nós muitas vezes. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós ficamos agradecidos porque tentamos compreender quando entrou a desarmonia na obra da criação de Deus. Então, eu penso que o nosso Senhor Jesus, ele deve ter tomado sobre si a grande frustração do Pai, da sua tristeza, da sua angústia, da sua perda. Porque aquilo que havia sido planejado para a redenção do homem, sutilmente, vilmente o inimigo usurpou, tirando a glória do nosso Pai e da sua criação. E quando nós olhamos para a mesa, nós ficamos cheios de gratidão, porque nós entendemos que não havia esperança para nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não havia esperança, não havia céu, não havia oráculos. O que havia era uma profunda tristeza, vazio e solidão. E o nosso Senhor Jesus, ele veio, e a Bíblia fala que quando ele tomou e subiu a cruz, ele levou junto com ele o coração do nosso Pai. Porque, na verdade, quando o nosso Senhor se entregou, nós sabemos que ele estava ali com um único sentimento: restaurar a obra para louvor e adoração do nosso Pai. E nós ficamos muito gratos, porque esta mesa, irmãos, nos faz lembrar o preço que foi pago. E se nós podemos chamar irmãos uns aos outros, e porque nós sabemos que temos uma família, nós podemos compreender, é fruto da cruz, é fruto da conquista do nosso Senhor, é fruto do coração do nosso Pai. Amém. Quando o Senhor se entregou, o coração do Pai estava ali, sendo sacrificado junto com o Filho. E era o que havia de mais precioso. E nessa noite nós podemos adorar o Senhor, né, estando juntos aqui. E também à distância nós podemos confessar que nós somos reconciliados com o Pai. Amém. E que a glória da sua vida voltou à criação. Né? E existe uma expectativa no universo hoje.
Mas, irmãos, na verdade, o que nós precisamos almejar e suplicar mesmo é que o Senhor seja propício a pecadores como nós, e que Ele nos ganhe em plenitude, e que a glória dele seja de fato vista na igreja, e que Ele nos livra realmente da ira vindoura e da mão do inimigo. Que o Senhor realmente nos abençoe no partir do pão, e que a glória dele seja vista mesmo na sua igreja. Que o Senhor seja louvado nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós podemos te adorar nessa noite, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. E nós sabemos que se nós estamos aqui, é porque nós somos frutos do seu maravilhoso amor, Senhor. Não havia possibilidade em nós para nada, nós reconhecemos isso. É a tua graça que tem enchido, ó Deus, as nossas vidas de uma expectativa, de uma esperança de que o Senhor vai voltar. Amém. Tenha realmente compaixão da igreja e seja adorado o teu nome nessa noite pelo que o Senhor fez. O Senhor nos deu o Pai, o Senhor compartilhou conosco a morada celestial, o Senhor nos deu a promessa, Senhor, de que o Senhor realmente está preparando o lugar. Senhor, nessa esperança muitos irmãos têm adormecido, e nessa esperança nós estamos agora nas últimas horas de que o Senhor volta para o teu povo, para nos levar para casa, Senhor. Obrigado pelo pão e pelo vinho. Nós realmente adoramos o teu nome com gratidão, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 22. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 14. Mário, qual que é o livro? Mateus. Não estão me ouvindo bem, não? Falhou. Falhou? Obrigado. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ok. Alguém podia trazer um copo d'água para mim, por favor? Porque minha garganta aqui está uma agarrada. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Obrigado. E lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nós, com temor e tremor, nos chegamos à Tua presença, Senhor, com os nossos irmãos aqui reunidos, e Senhor, cada um de nós, o nosso desejo é de assentarmos aos Teus pés para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Amém. Senhor, o nosso pedido nessa noite é que o Senhor possa nos falar, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos e declaramos a nossa total incapacidade e insuficiência, mas nós também declaramos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. E por isso nos encomendamos a Ti, Senhor, o que fala, os que ouvem, que possamos ser como um só homem na Tua presença. E, Senhor, que por meio da Tua palavra, Senhor, desse tempo que estaremos juntos, o Senhor possa ganhar mais da Tua pessoa em cada um de nós. Amém. Mais do que isso, Senhor, que por meio desse momento que estaremos juntos, possamos ter uma visão do nosso Senhor. Uma visão clara, límpida, cristalina, Senhor, daquele que se entregou por amor a todos nós. Amém. Senhor, nos encomendamos a Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, implorando ao Senhor que realmente o Senhor tome os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplique, porque nós somos aqueles que carecemos de receber do pão do céu. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Obrigada. Obrigado, Senhor. E aí? Peço para desligar. Será que os irmãos podem colocar em mudo? Porque o áudio aqui fica muito alto, eu fico um pouco assustado. Desculpa a inconveniência aí. Bom, como os irmãos já estão, né, sabendo, tem algum tempo que eu estou compartilhando sobre as parábolas, né? E são muitas parábolas, né, que a Bíblia traz, né? E o Senhor Jesus, Ele utilizou esse método de ensino, principalmente depois da sua rejeição. E Ele começa então a proferir parábolas para que, como a palavra diz, para que eles ouvindo, eles não entendessem, né, e vendo, eles não conseguissem enxergar aquilo que o Senhor estava ensinando. Mas, por meio delas também, Ele pôde falar aos seus, de forma que eles compreendessem de maneira clara, né, aquilo que Ele estava ensinando. Então o Senhor Jesus ensinava por meio de parábolas e o Senhor Jesus ensinava por meio de milagres, né? Como já falei com os irmãos anteriormente, irmãos devem lembrar que as parábolas, elas são milagres em palavras e milagres são parábolas em ação, né? Então a maneira que o Senhor Jesus utilizou foi essa, né? Uma maneira maravilhosa, e só o Senhor, com o grande mestre, conseguia de fato trazer o ensinamento e a verdade de maneira tão precisa, tão exata, por meio dessas parábolas. E, claro que estou numa ordem um pouco anacrônica, né, porque eu já compartilhei sobre Mateus 24 e 25, e principalmente Mateus 24, nós encontramos algumas parábolas, os irmãos devem se lembrar que nós compartilhamos sobre elas, mas essa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite, ela sucede 2 outras que eu já compartilhei com os irmãos, que estão no capítulo 21. E essas 2 parábolas são a parábola dos 2 filhos, né? E a parábola dos lavradores maus. Então, no capítulo 21, no versículos 28 até 32, que é a parábola dos 2 filhos, e a outra, que está a partir do versículo 33 até o final. Até o final desse capítulo, mas basicamente o Senhor, Ele traz nessas 2 parábolas um aspecto importante no tocante à responsabilidade. E os irmãos talvez se lembram, só fazendo uma breve recapitulação, aquela parábola dos 2 filhos, os irmãos lembram, o Senhor tinha 2 filhos, né? Ele fala, um homem tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas ele respondeu, não quero. Depois arrependido foi. E nós sabemos qual foi o desfecho. E por que o Senhor Jesus proferiu essas 3 parábolas? Elas basicamente são 3 parábolas em sequência. Isso foi em resposta à interação que ele teve com
aqueles que eram os principais dos sacerdotes, com os anciãos, como está no versículo 23, do capítulo 21, em que de fato eles perguntam com que autoridade o Senhor Jesus fazia aquelas coisas, e o Senhor Jesus então replica: então tá bom, vocês vão dizer que o batismo de João era de Deus ou era dos homens, né? Então essa interação que conduziu o Senhor Jesus então a proferir essas 3 parábolas. E na realidade nessas 3 parábolas, como nós vemos, e eles viram também, os principais sacerdotes e os anciãos, eles viram que ali o Senhor Jesus os estava claramente condenando, era muito claro. Versículo 32, vamos ver: porque João veio a vós outros. Então observa bem que essa é a resposta do Senhor, né? Ele não está respondendo, mas está trazendo para eles exatamente o que eles não esperariam ouvir, né? Porque João veio até vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, é o primeiro ponto que o Senhor Jesus levanta contra eles. Então, o Senhor enviou João Batista. E ele, como aquele que era o precursor e preparando o caminho do Senhor, ele pregou o arrependimento. E falando para aqueles principais sacerdotes, para os escribas, ele falou: vocês ouviram, mas vocês não se arrependeram. Não se arrependeram. Então, olha a responsabilidade deles quanto àquilo que eles ouviram, né? A segunda parábola, que é dos lavradores maus. E essa parábola é muito específica, e ao final dela nós vemos qual foi, de fato, a percepção e entendimento daqueles principais sacerdotes e os escribas, né, os anciãos do povo. E ele diz assim: atentai noutra parábola, versículo 33. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Acho que os irmãos conseguem perceber a figura que o Senhor Jesus está usando aqui, né? Aí vem o tempo da colheita. Enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E aí nós vemos a descrição. Aqueles lavradores agarraram, os servos espancaram a um, mataram a outros apedrejaram. E como nós compartilhamos com os irmãos, isso exatamente fala ao longo da história como, de fato, aqueles que foram enviados por Deus foram tratados pela nação de Israel, né? Versículo 37. E por último, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E aí vem toda aquela descrição que os lavradores conversam entre si: olha, esse é o filho, vamos matá-lo para nos apoderar da herança. E aí lançaram fora da vinha e o mataram. O Senhor Jesus, ele sofreu, morreu fora do arraial, como nós sabemos. Versículo 40 tem uma pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Aí o Senhor Jesus interroga aos principais sacerdotes e aos anciãos, para ver se eles entenderam o que estava acontecendo. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O Senhor agora, de maneira muito clara, ele interpreta aquela parábola, deixando claro que aqueles lavradores eram de fato aqueles que ouviam o Senhor naquele momento. E será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Aí o Senhor fala: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aí vem o versículo que vai fazer a ligação com a próxima parábola. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. E aí vem então a nossa Bíblia dividida em capítulos, né? Mas originalmente o texto não é dividido em capítulos. E vem o capítulo 22, versículo 1. Em algumas traduções, principalmente em inglês, é interessante que aqui na nossa Bíblia fala: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes.
Em inglês, o texto diz, respondendo-lhes Jesus. Não sei se tem alguma tradução. A minha fala, então Jesus respondendo, Respondendo. em parábolas. Ótimo. Essa é a coisa especial. Perfeito. Essa tradução é interessante porque ela usa essa expressão, respondendo, ou respondeu-lhes, né? Aí você fica pensando, respondeu o quê? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que foi feita? Hã? Vamos prender, eles estão participando da gente, né? Qual foi a pergunta? E a pergunta ela não foi expressa em palavras, mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, no versículo 45, perceberam que de fato o Senhor Jesus sabia que a questão que estava no coração deles, aquilo que havia levantado, fez com que ele agora pudesse então avançar e explicar com essa próxima parábola, tá certo? Responder então aquela indagação, não vou dizer subconsciente, né, mas não verbalizada de maneira externa, pelo menos, por aqueles principais sacerdotes anciãos. Então chega essa parábola, que é a terceira parábola dessa sequência de 3. E essa parábola tem um aspecto muito maravilhoso, porque ela tem um perfil profético. E como é que é esse perfil profético? Vamos lá. Então, o Senhor Jesus respondendo, ele então profere essa parábola e diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Observem como agora o Senhor Jesus está falando de maneira mais clara ainda. Antes, na segunda parábola, né, de Mateus 21, 33, ele fala um homem, dono de casa. Não é isso? Antes ele fala que enviou o seu filho. Mas agora, de maneira muito clara, o Senhor fala: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Como eu já compartilhei com os irmãos, quando essa frase é dita, o reino dos céus é semelhante a, significa que o que vem, o Senhor Jesus vai mostrar a forma, ou a maneira em que as coisas acontecem no contexto do reino dos céus. Os irmãos se lembram que no livro de Mateus nós temos os 5 discursos, e os irmãos devem se lembrar quando nós compartilhamos sobre Mateus capítulo 13, aí nós tínhamos então aquelas parábolas que era o reino em mistério, né? A maneira como o Senhor Jesus apresentou aquelas parábolas de Mateus 13, apresenta o reino de uma maneira oculta. De alguma forma nós sabemos que para o mundo o reino de Deus está oculto. Eles não enxergam isso. Graças ao Senhor, pela misericórdia dele, nós podemos ver o reino. Mas para o mundo o reino ainda está em mistério. E o período em que nós vivemos, o reino ainda está em mistério para o mundo. E esse reino será manifestado com a vinda do nosso Senhor. Isso aí que fala então Mateus 24 e 25, conduz para essa situação. Mas aqui nós vemos que no tocante ao reino, o Senhor vai explicar a situação do reino de maneira muito clara, em que de fato nós sabemos que esse rei é nenhum outro senão Deus Pai. E esse filho é o seu amado filho, o Senhor Jesus. E aqui fala dessas bodas. Eu não sou nenhum especialista em tradições judaicas, muito menos das mais antigas, mas existe todo um processo, né, do casamento judaico. Basicamente divide em 3 etapas. Começa desde a parte inicial, onde de fato, né, há uma promessa, né, de casamento em que os pais conversam entre si, né, o pai do noivo, o pai da noiva. Existe ali, inclusive, uma promessa de dote, né, a ser paga ao pai da noiva. Eu estaria feito, né, com 3 filhos, imaginou? Não estaria rico hoje. 3 dotes, né? Ali eram estabelecidos os termos e assim por diante, e teria a parte do noivado e finalmente, né, o casamento, onde teria um contrato que é assinado. Eles assinam mesmo, né? Essa era a tradição naquela época. Então, quando fala aqui das bodas,
Alguns eruditos entendem que fala do momento da festa, dessa festa que seria em preparação à consumação final, que seria então o casamento em si. Ok? Outros já dizem que não, que de fato quando fala das bodas, o casamento é o momento em que aconteceu essa parte final do casamento. Isso não é o ponto mais importante, porque o ponto central aqui, o que está no centro dessa parábola, o que está diante de nós apresentado pelo Senhor, é a situação daqueles que foram os convidados. E esse é o ponto então que nós queremos gastar um tempinho com os irmãos. E aí diz, versículo 3: Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Por que essa parábola tem esse viés profético? Porque os irmãos vão se lembrar de João: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Essa primeira parte, então, desses versículos 2 e 3, nos mostra que, de fato, o Senhor, nosso Deus, de todas maneiras, havendo Deus outrora falado de tantas maneiras, né, aos pais pelos profetas, Ele falou. Deus veio falando, desde o princípio, lá do Éden, o Senhor, nosso Deus, veio falando. Ele veio para o que eram os seus, Jesus veio, mas eles não receberam o Senhor. Então, o que diz aqui? Ele celebrou as bodas do seu filho, lembrando que, de fato, essas bodas elas já estão preparadas desde antes da fundação do mundo. Não é alguma coisa que surgiu por acaso, nem sem planejamento. Deus já tinha isso no seu coração. O grande rei já tinha isso no seu coração. E a palavra de Deus fala que é simplesmente o seguinte: mas estes não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Então essa é a primeira parte que vai basicamente até a chegada do nosso Senhor do ponto de vista profético. Até a chegada do nosso Senhor. Aí vem o versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Nada por ser feito. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Observa bem essa frase: não se importaram. Eles desdenharam o convite do rei. Os irmãos, será que nós temos noção do que significa isso? Às vezes você é convidado para um casamento e tem lá o RSVP, não é isso? Eu não vou nem falar em francês como é que é, né? Mas responda, por favor, né? E às vezes as pessoas nem respondem, né? Às vezes até aparece lá sem ter respondido, dá de tudo, né? Mas existe um convite que foi feito, é de fato uma deferência muito grande. Se você está falando de pessoas que são próximas, ok, né? Ou talvez amigos, conhecidos. Mas aqui era um convite que foi feito pelo rei. Nós não temos no Brasil a experiência, né, pelo menos na nossa fase da vida, né? Nós já estamos numa república, né? Mas na época que tinha um rei, um imperador aqui, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, lá por aí fora, as pessoas talvez tivessem noção do que é a monarquia, né? Talvez Luiz e família tenham um conhecimento mais próximo, terem morado ali na Inglaterra, né? Sabem o que de fato é ter a rainha? Sim, não? Então, o contexto é diferente para a gente. O mais próximo que a gente tem é se você fosse convidado pelo presidente da República. Você recebe um convite pessoal no seu nome, do presidente da República. E você simplesmente faz o quê? Não se importa. Do ponto de vista de quem convida, isso é um tremendo absurdo, é um assinte, né, agora a gente fala, é um desrespeito. E foi exatamente o que esses convidados fizeram. Simplesmente eles não se importaram. E se foram, cada um cuidar da sua vida. É o que diz aqui: um para o seu campo, outro para o seu negócio. E pior ainda, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Isso fala de um segundo momento, em que, tendo o Senhor estado aqui,
ministrado durante aqueles 3 anos e meio, os 33 anos da sua vida. Labutado, trabalhado, pregado o Evangelho do Reino, juntamente com seus discípulos. Nós vemos que o Senhor então ele é morto, sepultado, ele ressurge, o Senhor, Deus o ressurge dentre os mortos, ele é exaltado. E aí tem Pentecostes, nós vemos então toda aquela movimentação que o Senhor fez por meio dos seus filhos, o Evangelho crescendo, mas nesse período, o que aconteceu foi que de novo, as boas novas do Evangelho estavam sendo pregadas. Mais uma vez, o convite para o reino estava sendo feito para aqueles que eram seus apóstolos, os seus discípulos. E esse foi o que aconteceu. Nós sabemos quantos foram mortos, martirizados, por causa do Evangelho. Não é? E nós sabemos qual foi a consequência. Observe o que diz aqui. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou. Olha como é que é forte isso. Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, muitos irmãos, muitos eruditos entendem que isso se refere exatamente àquele momento, no ano 70, quando as tropas romanas, lideradas pelo general Tito, eles então tomam Jerusalém, incendeiam. E aí, nós vemos lá em Mateus 24, o Senhor falando dessa profecia de maneira mais clara ainda, expandindo essa profecia, que aqui estava de uma maneira um pouquinho ainda resumida. A segunda leva de convites levou exatamente à queda de Jerusalém, ao incêndio que acabou com aquela cidade, e é o que aconteceu aqui. No versículo 8, a sua Bíblia começa com então. Então Jesus respondeu. Isso. É interessante é que. Então diz aos servos. Isso, então, né? Achei que era um. Novamente. Então, mais uma vez, o Senhor, o rei, o nosso Senhor, vai mandar a terceira leva de convites. Disse aos seus servos, novamente disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Lembra que na parábola anterior, nós vimos que aqueles servos fizeram com o filho. Eles não eram dignos, eles mataram o filho. E aqui nós vemos o quê? Não eram dignos. E depois, e aí que graças ao Senhor por esse ir depois, essa terceira leva de convites nos alcançou, irmãos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Graças ao Senhor. Então nós vemos aí que de alguma forma agora esse convite é enviado. E isso tem exatamente a ver com aquilo que o Senhor falou na parábola anterior, em que ele diz, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, profeticamente nós vemos que essa parábola tem essas 3 etapas, mediante esses 3 convites. Ok? Então, esse é o contexto, e nós vemos que nós temos os convidados, no primeiro caso, os que simplesmente não quiseram vir. No segundo caso, nós temos aquela situação de que não se importaram e foram cada um cuidar da sua vida. E outros que foram mais agressivos, que tomaram aqueles servos, maltrataram e mataram. Certo? Esse foi o resultado desses outros convidados. E agora, o último conjunto de convidados, esse que nós lemos. E reuniram todos, versículo 10, todos os que se encontraram, que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Os irmãos podem achar, lembrando de uma outra parábola que está em Lucas, da qual nós não compartilhamos ainda,
que se refere à mesma parábola. Então essa parábola está lá em Lucas, capítulo 14, só para os irmãos entenderem e verem que o contexto é diferente. O subtítulo na minha Bíblia fala Parábola da Grande Ceia, né? E rapidamente vocês vão perceber que essas duas parábolas são em contextos completamente diferentes. Tá? A parábola de Lucas, capítulo 14, que está a partir do versículo 15, ele fala essa parábola num momento do seu ministério em que ele foi participar, né, na realidade, de um banquete, não é? E ali o Senhor então profere essa parábola da grande ceia. Versículo 15 diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa. Observe que o Senhor Jesus aqui está no contexto de um banquete, né? De uma refeição. Ele está à mesa com vários convidados. E aí então ele profere essa parábola: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele respondeu: certo, um homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Observe que é diferente. Não existe qualquer tipo de possibilidade dessas parábolas serem a mesma. Porque a parábola lá de Mateus, capítulo 22, o Senhor Jesus está naquele seu primeiro dia, nós vemos nos 3 últimos dias do Senhor. Na última semana, são nos 3 últimos dias, antes de fato ele ser crucificado. Esse aqui é o primeiro dia. Ele está ali no templo. Então são contextos em momentos completamente diferentes. Então nós não devemos confundir essas duas parábolas. Inclusive o contexto dos convidados, o que acontece é diferente. Ok? Então vou voltar para Mateus 22 ainda. Eu só fiz essa digressão para os irmãos não confundirem as duas parábolas. Tá? É uma outra parábola que, se o Senhor permitir um dia, né, quem sabe, a gente compartilha sobre ela também. Mas muito bem. E aí o rei, ele então agora convida a todos, né, como diz aqui, ele diz: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. Então isso nos fala que exatamente agora o que está para o que o Senhor está chamando a atenção são exatamente a resposta ao convite do rei para com aqueles convidados. Muito bem, a figura que nós temos aqui, ela aparece, dessas bodas, aparece no livro de Oséias. Acho que seria bom a gente abrir no livro de Oséias. Oséias, no capítulo... Vou achar aqui Oséias, Amós... Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que perdi o versículo aqui. Será que eu estou completamente perdido aqui? Deixa eu ver minha referência aqui. Aqui. Oséias capítulo 2, versículo 19. Oséias capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Versículo 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então essa figura que é trazida pelo Senhor desse casamento, né, dessas bodas, de alguma forma já tinha sido predita de maneira profética pelo profeta Oséias. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor busca um povo. Busca um povo para si mesmo. E mais do que isso, nós sabemos que Deus Pai busca e vai alcançar a noiva para o seu filho. Então as bodas falam de maneira muito preciosa daquilo que é o propósito de Deus no tocante ao seu filho e à igreja, não é?
Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho. Voltamos a Mateus capítulo 22. Versículo 10 de novo. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Nesse terceiro conjunto de convidados, nós vemos que de fato a sala do banquete estava repleta, cheia de convidados. E segundo consta, certamente, né? O rei, ele foi então se avistar com os convidados, aqueles a quem ele tinha mandado o convite. E certamente ele encontrou uma sala cheia, mas ele conseguiu identificar um que por algum motivo não trazia a veste nupcial. Seus irmãos, esse é um estudo maravilhoso, acho que nosso irmão Luiz certa vez mencionou isso também. Se os irmãos tiverem tempo, é um estudo maravilhoso estudar sobre as vestes na Bíblia, né? Os irmãos falando de veste devem se lembrar de várias vestes, né? Começando com a primeira, que foi com a qual Deus cobriu Adão e Eva, né? Eles foram vestidos de alguma forma, né? E ao longo de toda a Bíblia nós vimos várias vestes. E quando aqui é mencionada veste nupcial, nós temos que também de novo entender o contexto. Era normal e era comum, e era um sinal de riqueza à época, que uma pessoa que fosse abastada tivesse entre os seus diversos bens vestes, muitas vestes. E um dos motivos de se ter muitas vestes era para exatamente uma situação como essa de festa, em particular de casamento. Essas vestes elas eram cedidas por aquele que convidava, no caso, o rei. Era o rei quem dava as vestes para os convidados. Por quê? Bom, porque certamente quando você vai para se avistar com o rei, você vai na corte, a maneira que você tem que estar trajado, ela tem que ser adequada. E ainda mais no caso de um banquete em celebração às bodas, às núpcias do filho do rei. Então aquelas vestes eram vestes que eram dadas pelo próprio rei. Ora, sabendo disso, quando o rei entrou naquela sala cheia de convidados, o que ele esperava ver eram as suas vestes cobrindo todos os convidados. E por isso que chamou a atenção daquele convidado que não estava com suas vestes. E sobre as vestes, é interessante observar o irmão Campbell Morgan. Ele ressalta algo que para nós em português nós não conseguimos ver, mas no grego fica claro. Diz o seguinte, versículo 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que esse não aí, certo? Não trazia veste nupcial. Esse é o primeiro não. Esse não no grego é um ou, é como se fosse ou, que basicamente é a constatação que alguma coisa não é assim, certo? Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui não a veste nupcial? É um outro não que aparece aí. Aqui está dizendo sem a veste, mas é um outro não que aparece aí, no grego é o me. E esse não que o Senhor utilizou na segunda vez se refere a um não que é um posicionamento absoluto
contrário, decisivo ou decidido. Percebe a diferença dos dois? Um é simplesmente a constatação de que alguma coisa não é assim. O outro é um não em que o rei está dizendo que aquele convidado, de maneira decidida, optou por não usar a veste. O fato estava ali completamente exposto. E quando o rei se dirige àquele convidado, ele responde nada, porque estava evidente qual tinha sido a posição dele perante o rei. Ele não aceitou, ele rejeitou as vestes nupciais que o rei havia preparado para os seus convidados. Acho que os irmãos já conseguem entender o contexto ao que o Senhor está se referindo aqui. Vamos abrir em Zacarias. Zacarias, no capítulo 3. Versículo 3. Esse é um dos textos tremendos da palavra de Deus. É uma visão que Zacarias teve, em que Deus mostra o sumo sacerdote. Josué aqui é o sumo sacerdote. E estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Ele é o acusador dos irmãos. Versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas. Quais são as nossas vestes naturais? A minha e a sua. A palavra de Deus fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. As nossas vestes naturais, o nosso velho homem, ele nada mais é do que essas vestes sujas. Esses somos nós, irmãos. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, o Senhor nos purificou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos santificou. E vamos ver o que acontece aqui. Tomou esse é o anjo, a palavra, e nós sabemos, no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, sempre é uma epifania, uma manifestação do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Irmãos e irmãs, foi isso que o Senhor fez com você e comigo. E se de alguma forma nós podemos chegar na presença do Rei, é porque pela obra do Senhor Jesus, as nossas vestes sujas foram tiradas. E a nossa iniquidade foi passada de cada um de nós. E fomos vestidos com vestes e trajes finos. Aquele convidado, voltando lá para Mateus capítulo 22, ele recusou aquilo que Deus tinha preparado por meio do seu Filho. Ele recusou a obra do Senhor. Ele recusou a Cristo como suas vestes. E eu vou ler um conjunto de versículos que os irmãos conhecem, mas para nós vermos qual que é a relevância, qual que é a importância desse convidado.
da atitude desse convidado. E qual deve ser a nossa atitude? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. É difícil de parar de... Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Mais um versículo, um pouquinho para frente, Gálatas, capítulo 3. Versículo 27. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Eu sempre vou ler um pouquinho antes, né? Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Observem aqui que existem os verbos utilizados, são verbos que indicam a ação daquele para quem está sendo falado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo meio do apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que quanto ao trato passado, vos despojeis, há algo que está falando com você e comigo, vos despojeis, existe um processo aqui também. Então tem um lado objetivo do Senhor, que de fato, como nós lemos lá em Zacarias, ele de fato nos removeu as vestes sujas e nos vestiu de vestes de linho. Mas existe um processo continuado, que aqui o apóstolo Paulo está nos encorajando, que existe um processo de nós despojarmos do velho homem. E não só isso, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, existe um processo, existe uma verdade objetiva. Quando aquele rei entra naquela sala do banquete e encontra aquele homem, por algum motivo, aquele homem decidiu que ele não precisava das vestes que haviam sido gratuitamente oferecidas a ele. Foi uma decisão que ele tomou. Enquanto os outros receberam de bom grado aquelas vestes que lhes foram concedidas. Quando fala um homem, não significa que apenas um, pode representar vários. A parábola não nos dá o grau de liberdade de poder dizer que é apenas um. Voltando lá para Mateus 22. De uma maneira também profética, isso nos fala de algo que está por vir, não é verdade? Do aspecto subjetivo.
como é necessário que nós possamos, dia após dia, né, despirmos do velho homem e revestirmos, né, da nova criação, do novo homem. E o rei fala claramente: como entraste aqui sem veste nupcial? Alguma coisa aconteceu. De alguma forma, aquele convidado, ele havia entrado, ele entrou, mas ele não pôde participar daquelas bodas. Por quê? Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes. No original fica mais claro ainda. Os serventes aqui não são os mesmos servos, ok? São outro conjunto de pessoas aqui. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão nós encontramos em outras parábolas também. E nós sabemos que a maneira como o Senhor tem lidado com os seus é exatamente essa. Existe um processo pelo qual nós temos que passar, se nós quisermos. Nós deliberadamente podemos dizer que não. Nós podemos refutar. Nós podemos rechaçar. Podemos. Mas o resultado disso não é muito bom. Porque o resultado disso é, de alguma forma, nós não estarmos revestidos com a nova criação, com o novo homem. De fato, sim, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que recebemos a vida eterna, recebemos as vestes de salvação, não há dúvida quanto a isso. Mas observa que esse alerta que o Senhor Jesus dá aqui, ele vai aparecer também em Apocalipse. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 3, e eu já estou terminando. Apocalipse no capítulo 3. Ele falando da igreja em Sardes. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Então é um chamado para você e para mim. Mas não termina aqui ainda. O versículo 14 é o que tem causado às vezes muita dificuldade para muitos irmãos e irmãs. Porque diz aqui: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu confesso aos irmãos, por muito tempo eu fiquei incomodado com esse versículo. Porque na realidade a impressão que eu tinha é o seguinte: puxa, eu fui chamado, mas será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou ser escolhido? Irmãos, graças ao Senhor, porque algo me ajudou muito, e foi exatamente no compartilhar uma pregação do irmão de Almude, em que ele estava na plataforma pregando, e tinha um irmão, um erudito da Bíblia, sentado na plataforma. Era comum isso, né? O pregador levantava, os outros, né, estavam recebendo, sentavam ali atrás, e era o erudito. E o Moody, ele pede licença para dizer como ele entendia esse versículo. E ele diz o seguinte: segundo os originais, ele que por muitos são chamados, mas poucos fazem a escolha. Que está completamente adequado em relação ao resto da parábola. Muitos foram chamados, mas não se lembra dos convidados? Cada um teve uma postura diferente frente àquele convite. Finalmente, alguns aceitaram. Eles fizeram a escolha. Eles foram convidados e eles escolheram. Então, irmãos, essa parábola ela é muito rica naquilo que o Senhor Jesus quis expor
para aqueles principais sacerdotes dos anciãos, mas também para você e para mim. Nos fala de maneira tão maravilhosa como Deus Pai, no seu propósito eterno, desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado para o seu filho, a sua esposa, a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. É isso que Deus deseja fazer. E nesse processo haverá as bodas, que nós possamos ser encontrados entre aqueles que aceitam o convite, já aceitamos, mas que aceitam receber as vestes do Rei. Posso, Senhor, falar aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te damos graças, porque nós estamos entre aqueles que foram convidados, Senhor, para as tuas bodas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor removeu de nós as nossas vestes sujas. Ó, Senhor, o Senhor nos revestiu com o nosso Senhor Jesus. Mas, Senhor, nós clamamos ao Senhor que na nossa caminhada possamos, de fato, compreender que o teu desejo é de que a cada dia possamos, de fato, nos despojar desse velho homem e nos revestirmos do nosso amado Senhor. Senhor, nos entregamos a Ti, pedindo que o Senhor continue a falar nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém.